Fala pessoal do Matemática no IF, beleza? Professor Vinícius Guimarães, hoje corrigindo o plano de estudo tutorado, 8º ano, semana 3, volume 1. Vamos lá, galera? Antes de mais nada, peço para se inscreverem no canal para mais dicas e resolução de questões, com macetes e outras coisas mais. Vamos lá? Olha só, a semana 3 está falando o seguinte: números, né? Que no caso é a unidade temática. O objeto de conhecimento é as dízimas periódicas, que envolve aí as frações geratriz. Basicamente, uma dízima periódica ela tem ali para se dar origem uma fração geratriz, que é a fração que dá origem à dízima periódica. Olha só que interessante. Atividade 1. Preencha a tabela abaixo para formar números fracionários, onde o numerador será o número de linhas. Então, as minhas linhas estão aqui, né? Então, olha só, as minhas linhas estão aqui. E o denominador será o número de colunas, assim. Tá? Então, as colunas são dessa forma. Colunas é sempre na vertical e linhas é na horizontal. Conforme o exemplo, utilize uma calculadora para transformar os números fracionários em decimais. Bom essa parte de calculadora, né? Mas vamos se apegar a esse exemplo daqui, ó. Eu tenho a minha coluna aqui, eu tenho 9. Então, ele é o meu, exatamente esse 9 aqui, então ele é o meu denominador. Eu tenho na minha linha aqui o número 5. Então, ele vai ser o meu numerador, tá? Então, seria menos 5 sobre 9. Exatamente o que ele fez ali. Ele pegou, então, menos 5 sobre 9, lembrando que isso daqui é menos 5 dividido por 9, tá? Lembrando que toda fração naturalmente é uma divisão. É um número dividido pelo outro. Menos 5 dividido por 9 vai ser exatamente essa dízima periódica aqui, ó, menos 0,55555 infinitamente, tá? Então, vamos lá. Se eu já fiz a tabela, já adiantei, então basicamente vai ficar assim, olha só. Nesse primeiro exemplo aqui, o 3 é a minha coluna, então ele fica no denominador. E o 6 é a minha linha, então ele fica no denominador. 6 dividido por 3 é 2. E assim eu faço para todos os outros números, tá, pessoal? 6 dividido por 5, 6 dividido por 9, 6 dividido por 11, menos 5 dividido por 3 e por aí vai. Lembrando que eu estou formando aí um conjunto de vários números. Eu estou tendo números inteiros, eu estou tendo números naturais, que a gente já viu no 8º ano, né? A gente agora está vendo... nós estamos vendo os conjuntos dos números racionais, que envolvem as dízimas periódicas, as frações. Então, a gente tem um conjunto complexo aí, né? Um conjunto que bastante variado aí de números nessa tabela. Em seguida, então, aí vocês podem copiar, dar uma olhada, né? Ver se vocês acertaram o exercício. Em seguida, então, a gente tem a atividade, a parte A, né? Organize as frações em ordem numérica. Já adiantei, pessoal. E a ordem numérica ficaria assim. Então, olha só, o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto, é o quarto, né? O quarto número, o quinto número, olha só que legal, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, lembrando que é números ordinais, né? Então, aqui, ó, tô colocando aqui, ó, tracinho para mostrar que são números ordinais. Então, olha só, o décimo número, o 11º, o 12º, o 13º, o 14º, o 15º e o 16º número, tá? Eu organizei eles, posso organizar de várias formas que eu quiser. Eu comecei de acordo com a reta numérica, os números negativos, e foi subindo, ó. Lembrando que a reta numérica está aqui, o 0 está aqui, aqui eu tenho negativos e aqui eu tenho os positivos. Então, eu comecei com os números negativos. Então, olha só, o menos 1,66666 está aqui, o menos 1 está aqui. Aí depois eu tenho, olha só, o 0,5, menos 0,5, tá aqui assim mais ou menos. E por aí vai. Eu organizei dessa forma, tá? Eu coloquei os números negativos em ordem aí crescente e os números positivos também em ordem crescente. Tá bom? Eu posso organizar da melhor forma possível. Pelo resultado da divisão, quais são os números naturais?
Então, olha só, eu coloquei a tabela aqui de novo para mostrar para vocês quais são os números naturais. Os números naturais, pessoal, lembrando que são os números positivos e que não são decimais, tá? Então, olha só, se eu tenho os números aqui que são decimais e números que são positivos e números negativos, qual o número dessa tabela aqui que são exatamente o número que não é nem negativo e nem decimal? Todos eles são decimais, a maioria deles, né? Dízimas, periódicas, decimal, enfim. Esse daqui, ele é -1. Ele é um número inteiro, porque ele é negativo. Esse daqui é exatamente o número natural, tá? Que é positivo e que não é nenhum... Ele não tem nenhum acréscimo aí, não é um número decimal. Tranquilo? Conseguiram entender? Relembrando, números naturais são números que são positivos e que não são nenhum número decimal nem negativo, tá? É os números naturais que a gente usa com frequência. Pelo resultado da divisão, quais são os números inteiros? Faço a tabela de novo. Aquela primeira tabela lá, eu só coloquei ela aqui para vocês verem. Os números, então, o único número inteiro que eu tenho aqui é exatamente esse daqui, ó. Por quê? Ele é -1. Ele não é nenhum número decimal e ele é um número negativo. Olha só, quais são os números inteiros, né? Os números inteiros, nesse caso aqui, eu posso falar, os números inteiros é -1. Então, ele é um número negativo. Mas também, um detalhe, os números inteiros, eles se enquadram os números negativos e também enquadram os números positivos. Eu poderia aqui colocar o 2 no conjunto dos números inteiros também, porque o conjunto dos números inteiros, se a gente for aqui fazer, olha só, eu tenho o conjunto dos números inteiros, que seria esse daqui, ó. Estou fazendo aqui o símbolo de conjuntos para vocês verem e tentar identificar. Mas dentro dos números inteiros, eu tenho os números naturais. Tá? O conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números inteiros se enquadra também o conjunto dos números naturais. A título de curiosidade dessa questão, ela está especificando somente os números inteiros. Então, eu estou colocando só o -1 para vocês entenderem que são os números negativos, tá? Os números negativos e que não são decimais. Pelo resultado da divisão, quais são os números racionais? A ideia da questão é identificar os números que são fracionários, que são fração e que produzem aí uma dízima periódica ou um número decimal. Então, eu não vou incluir também nem o 2 e nem o -1. Eu vou incluir somente os números que são decimais, só para vocês entenderem o que são números racionais. Mas eu também posso, lembrando, eu posso incluir, olha só, eu estou fazendo isso daqui para vocês entenderem que dentro dos números racionais, eu tenho os números inteiros, tá? Eu tenho os números inteiros, mas eu também tenho os números naturais. Tá bom? Então, eu poderia falar que quais são os números racionais? Todos eles. Mas só que a questão está me pedindo para identificar somente os números que são decimais. Tá bom? Então, os números que são decimais, né? Que são fracionários e que formam um número decimal. Eu vou circular todos eles para vocês. Tá? Esse daqui, esse daqui. Então, olha só, estou circulando todos os números decimais aí para vocês entenderem que são os números racionais. Tá bom? Prontinho. Menos o 2 e menos o -1. E menos o -1 ficou engraçado, mas vamos lá. O 6 sobre 3, né, que é a fração que dá o número 2, e o -5 sobre 5, que dá -1. Esses são números aí que não se enquadram nos números racionais nesse exercício aqui. Mas lembrando que se eu fosse falar o número 2 e o número -1 é racional, ele na verdade ele tá entre eles são números naturais e inteiros, mas eles pertencem, olha o que eu estou falando, eles pertencem também ao conjunto dos números racionais. Então vamos lá.
Pelo resultado da divisão, quais são os números racionais? Bom, analisando a tabela, nós temos dízimas. Decimal, exato, e natural. Natural é o 2, inteiro é o menos 1, e os decimais exatos é exatamente os números que não se, logo depois da vírgula, eles não têm uma sequência infinita. Então, olha só, eu teria esse daqui e esse daqui como sendo números que são decimais exatos. Vocês percebem que eles não têm três pontinhos aqui, nas reticências, para mostrar que eles estão infinitamente nesse período aqui, ó. Por exemplo, esse 4 aqui, esse 4 está repetindo infinitamente. Se for olhar aqui esse 1,4, não tem reticência. Então mostra que ele é um número decimal exato. Ele não tem um período que é infinito. Já os outros números aqui são números que possuem períodos infinitos, né? 0,66666 é uma dízima periódica. Dízimas, né? Dízimas, decimal exato, inteiros e naturais. O que é um número irracional? É basicamente um número que ele tem, depois da vírgula, ele tem um período, mas que na verdade esse período, ele na verdade não é um período, né? Ele fica alternando, ele não fica alternando, ele fica variável. Por exemplo, o número π, olha só, o número π, se a gente for verificar aí, ó, o número π, que a gente já conhece aí da geometria, ele é 3,141592654. Esse número aqui, ele não tem um período, não tem período. Se ele não tem período, significa que ele não se enquadra em um número de dízima periódica igual a esse 0,666666666, que fica é um período que fica repetindo aí constante, e ele também não é um decimal exato. Então, um número irracional seria isso, tá? Não temos nenhum número irracional nessa tabela. Todos eles aí, nós só temos os números inteiros, naturais e decimais exatos e dízima periódica. Então eu vou colocar aqui, ó, não tem inteiros, ó, irracionais, né? Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Irracionais, não tem irracionais, tá? Não tem. Quais as frações que formam uma dízima periódica? Bom, dízima periódica nós sabemos que são os números que têm um período e que se repetem infinitamente. Então, vou circular todos eles aqui para vocês, ó. Esse tem um período, os que estão com reticências aí, ó. Os que estão com os 3 pontinhos, tá? Viram? Que legal. Eles têm um período que se repete infinitamente. Quais as frações que formam uma dízima não periódica? Uma dízima não periódica não tem. Tem algum número aí que tem uma dízima não periódica? Dízima seria infinitamente não periódica, seria então um número racional. Não tem. Beleza? Não tem. A fração 6 sobre 11 representa uma dízima periódica. 6 dividido por 11 é 0,54 infinitamente. Onde que 54 é o período que se repete. Vocês percebem aqui que 0,54, 54 está se repetindo infinitamente. Podemos escrever essa dízima periódica destacando-se o período com uma barra superior a sim. Teve um erro aqui matemático que na verdade seria isso aqui, tá? Essa barra não é embaixo, ela é em cima, que é igual a 0,54
54 infinitamente. Então, escreva todas as dízimas periódicas citadas no item I dessa atividade nesse formato. Vamos escrever, então? Todas as dízimas periódicas. Isso daqui é uma dízima periódica? Não, não é. Então, eu não vou escrever. Menos 1,666, está repetindo? É uma dízima periódica. Então, olha só. Um tracinho em cima. Vou escrever todas as dízimas periódicas com um tracinho em cima. 1,3, 0,6, 0,5, 0,7, 0,4, 0,36, 0,63, menos 0,45, né? E 0,54. Uma dízima periódica, tá bom? Lembrando que esse daqui é 0,54 com um tracinho em cima, tá? Beleza? Então, fizemos aí o que o exercício está pedindo. Cite uma situação do dia a dia utilizando resultados encontrados na tabela da atividade 1. Eu tenho, então, a tabela toda, né? Eu tenho a tabela toda aí para vocês. E tá pedindo para eu pegar um desses números aqui, qualquer número, e colocar numa situação comum. Pessoal, eu vou basicamente utilizar esse número aqui. É mais fácil eu falar para vocês assim, uma situação do dia. Comprei 6 ovos e cada ovo custava R$3. Quantos ovos comprei? Não, seria uma situação bem mais comum, né? Mas eu posso fazer uma situação aí, por exemplo, tenho R$6 e tenho 3 irmãos. Dei um determinado valor para cada irmão. Quantos reais cada irmão recebeu? R$2, tá? Eu tinha R$6 e tive que dividir entre 3 irmãos, cada um recebeu R$2. Uma situação aí para vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Grande abraço e até o próximo vídeo.